Um questionamento bem simples, na verdade, mais uma reflexão do professor José. Na sua exposição, pelo teor da sua exposição, ela tem a deixa final de que o debate religioso está entranhado ao debate político e o político no religioso. E, assim, em voga está uma discussão que vem muito a calhar com a exposição, que é a retirada do Deus seja louvado das células brasileiras. E isso num país que tem a Constituição abençoada por Deus. Então, meu questionamento se um está tão entranhado no outro, o debate político está entranhado no religioso, quando e se é possível fazer a ruptura dos dois no momento em que há uma supressão de um pelo outro, por exemplo, das maiorias religiosas pelas minorias não religiosas e alguma coisa nesse sentido. É possível fazer essa separação? Se é possível e se for, como é possível. É só mais uma reflexão. Obrigado. Marcelo agora. Jacomini. Meu nome é Marcelo, boa tarde a todos. Não precisa não, quer. Passa. Obrigado. Boa tarde a todos. A minha pergunta vai direcionada à professora Karina sobre a questão dos dualismos, e é bem direta e objetiva e curta. A questão sobre se a ótica dualista, especialmente após a crítica nietzschiana, que fala que Platão é um dos arautos do dualismo, ele não supera o dualismo, se ele não carregaria já um conteúdo moral e valorativo. Penso, por exemplo, no dualismo entre essência e aparência, né? A aparência significando e denotando o mal, o erro, e a essência, a verdade, o bem. E se esse tipo de dualismo ele teria algum tipo de peso e significado hoje em uma sociedade, pelo menos dita democrática, onde, por exemplo, a linha que separa doxa e logos é muito estreita e muito tênue. São essas perguntas. Obrigado. Mais na ordem, Paulo Roberto. Bom, eu prometo que não farei a sexta conferência da tarde. Parabenizo os 5 conferencistas anteriores pelas brilhantes conferências. Eu queria iniciar minha colocação, e vou ser breve, lembrando o professor Mais, numa conversa que tivemos um dia desses, reportando-me a um episódio ao fim da Segunda Guerra Mundial, que ilustra muito bem este confronto entre o ideológico e o sagrado. Provavelmente tivesse Stalin lido Gramsci e não apoiado Mussolini na prisão de Gramsci, ele não teria cometido a frase infeliz que cometeu em Potsdam, quando se discutia a repartição da Europa e estava na mesa o debate em torno do destino da Áustria. O Papa e o Vaticano insistiam em que o Exército Vermelho desocupasse a Áustria. E os líderes ocidentais, verbalizando esta reivindicação do Papa, insistiam com o Stalin até o ponto em que Stalin, se tomado de indignação, indaga: quantas divisões tem este Papa? Muito bem. Não viveu o suficiente para receber a resposta que foi dada no ano de 1989. As divisões do Papa estavam na Polônia. Provavelmente tivesse lido Gramsci e colocado a religião no sagrado, onde ela deve estar, que é no plano da cultura, não teria cometido tal violência em relação à história. Mas a minha pergunta... E nem o comunismo teria sido derrubado. Ele caiu em 1989 na Polônia, diante das divisões do Papa. Mas a indagação
eu faço em relação à brilhante exposição do nosso colega José de Magalhães, que me encantou sobremaneira hoje com sua exposição, e que o Tales, de certa maneira, furtou a ação, é a seguinte: o Ministério Público Federal, que dia sim, dia também se dedica a criar factóides midiáticos, recentemente provocou uma caça aos crucifixos no Rio Grande do Sul. Em seguida, tentou retirar de um patrimônio histórico e artístico tombado o crucifixo do plenário do Supremo Tribunal Federal. E agora nos aparece nos jornais de hoje, de ontem, com mais uma sandice. Ele quer simplesmente a apreensão das notas de reais em que está estampada a expressão Deus seja louvado. E eu lembro, com Tales, em um país fundamentalmente religioso, ainda que caracterizado por uma religiosidade sincrética, que, como bem frisa o professor José Luiz, foi uma das estratégias mais bem sucedidas na garantia da nossa unidade territorial e cultural. Esta é a minha colocação. Eu gostaria de ouvi-los, e particularmente ao Zé, sobre este, que eu espero, não, seguindo o exemplo de seu orientador, não se acanhe diante do Ministério Público Federal. Obrigado, Paulo. Muito bem, muito obrigado, e quero pedir desculpas, sobretudo, ao professor Sérgio e à professora Karine, por não ter conseguido acompanhar integralmente as intervenções, mas do que eu vi gostei muito, e também do que eu vi acerca do que você ouviu, gostei muito também. Quanto ao José, eu assisti a intervenção inteira, tive essa honra, essa sorte e essa oportunidade de morrer de orgulho, porque estou absolutamente de acordo com a sua intervenção da primeira e última palavra. Professor Paulo Roberto, só há um exemplo de intolerância religiosa no Brasil. E esse exemplo se chama laicismo. Laicidade, aliás, falsa laicidade, falso laicismo. A única perseguição religiosa que se tem notícia no Brasil contemporâneo é a perseguição contra obras sacras, contra a Constituição, que fala em Deus, não deveria falar, porque ao falar em Deus ela impõe um culto, não impõe nada disso. Isso é a bobagem dos que acreditam que o Estado laico implica ser um Estado burro. Laicidade não quer dizer burrice. Laicidade quer dizer operar a religiosidade num plano em que ela não seja impositiva, mas no qual ela seja reconhecida como parte do legado e da tradição cultural. Mas eu só estou dizendo isso porque eu não resisto à tentação, meu presidente, de dirigir essas palavras para reforçar mais uma vez o repúdio absoluto que temos, a irresponsabilidade do Ministério Público, de certos membros do Ministério Público, de certos membros da magistratura, que insistem em destroçar os direitos à tradição religiosa brasileira, assim como os talibãs derrubaram os budas de ouro lá nas colinas dos seus desertos, desrespeitando o patrimônio cultural da humanidade. Mas a minha pergunta é muito mais simples e infinitamente mais capciosa. Professora Karine, eu não gosto da expressão dualismo, e menos ainda, professor Marcelo, da expressão ruptura. Eu prefiro a expressão mais apropriada, cisões. E a cisão constitutiva do Ocidente será entre corpo e alma, se acompanharmos Platão, entre physis e nomos, se acompanharmos os sofistas, e entre logos e mitos, se acompanharmos os pré-socráticos. Eu ainda acho que a mais forte para nós continua sendo aquela que realiza a junção das demais, portanto a separação de corpo e alma, ela é a separação constitutiva. Separação, também não gosto dessa palavra. A palavra que eu gosto é cisão. E a minha indagação a Vossa Excelência, professora Karine, a quem eu vejo se dedicando a nos ensinar um caminho para superar essas cisões, eu lhe indago, a reconciliação dessas cisões não implica
Implique ela em culturalismo? Pois bem, implique ela em uma percepção cultural do legado filosófico? Não implica também em uma adesão ao projeto hegeliano? Afinal, é Hegel quem quer superar essas cisões e reconciliá-las? E Nietzsche outra coisa não queria, quando propunha e nos dizia: somos apolíneos exageradamente, precisamos também ser dionisíacos, o que não quer dizer ser só dionisíacos. Nós somos apolíneos e dionisíacos. E aqueles que tiverem oportunidade, deem uma olhada, a capa do meu livro está sendo apresentado hoje, que eu tentei fazer com uma imagem que me pareceu muito importante, uma gravura referente às Flores do Mal de Baudelaire, de Carlos Schwab. Eu tentei mostrar exatamente que esse apolíneo e esse dionisíaco nos marcam como todas as demais cisões. Quem somos? Aqueles que reconciliam em si essas cisões e que precisam superar e avançar, e outras cisões virão e outras reconciliações serão necessárias. Indado, portanto, a professora Karine está fazendo uma profissão de fé hegeliana? Obrigado, professor. O professor Sérgio tinha pedido também para fazer uma pergunta. Primeiro, registrar o meu agradecimento ao professor Borges pela invitação a participar neste colóquio tão interessante, e tenho um comentário para a professora Salgado, quando hablado de los dualismos. Más que una pregunta, un comentario para enriquecer un poco su explicación. Creo que es muy interesante, sería interesante que desarrollase el tema y ver cómo esta por ejemplo, la separación, el dualismo razón y fe, cómo ha sido elaborado por el cristianismo de maneras tan diferentes. Es un ejemplo muy bueno para ver cómo, a partir de un mismo texto de San Pablo, ha dado lugar a interpretaciones no solo diferentes, sino opuestas. Y esto es un buen ejemplo de un buen argumento contra las visiones demasiado esquemáticas y demasiado esencialistas de lo que pueda ser un cristianismo. Y que dice cristianismo, dice el Islam, o dice cualquier otra cultura milenaria y rica. Estos textos revelados generan docenas de interpretaciones potentes y al mismo tiempo muy diferentes, que dan lugar a versiones no solo divergentes, sino opuestas. Tomamos eso, la visión de que son compatibles razón y fe. Si luego leemos a Lutero, que a partir del mismo texto hace una lectura totalmente contraria de San Pablo, nos da un ejemplo de cómo se puede llegar a la guerra entre cristianos en nombre de los mismos fragmentos de la Biblia. Y esto liga con las razones históricas que hicieron, este es mi comentario a la exposición del profesor José, que también ha sido muy sugerente, las razones históricas que hicieron que la religión en algún momento acabase volviendo al ámbito privado. Fue después de 100 años de guerras de religión cuando se dio la necesidad de desviar la religión de la esfera pública, porque la esfera pública llevaba 100 años de sangre, porque no había un acuerdo posible sobre cómo interpretarlo. Y entonces acabo con la cuestión se ha planteado aquí de la prioridad mito-logos y razón. Creo que el concepto de logos es mucho más rico que de razón. Y
y hay un texto que ustedes conocen, hay todo un capítulo muy bello de la antropología de Padre Vaz, donde explica precisamente cómo el concepto original de logos, desde su sentido original de neuma, se ha ido restringiendo y empobreciendo en lecturas posteriores y se perdió esa idea hasta convertirla en simple razón. Y quizá ese es uno de los problemas de la modernidad, ¿no? Esa reducción desde todo lo que significaba logos como Geist, en sentido fuerte, hasta simple Verstand, que es algo mucho más limitado. Muchas gracias.